Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à Via Varejo e a B3, um aviso aos acionistas de Telefônica Brasil, que é a Vivo, um comunicado ao mercado de Banrisul, um comunicado ao mercado de Suzano, um comunicado ao mercado de B3, dois comunicados ao mercado de Petrobras, a publicação do ICVA de Cielo, um aviso aos acionistas de Sanepar, uma informação relacionada à VEG e uma informação relacionada à Taesa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui com uma notícia intermediária, um breve giro de mercado, a gente tem aqui que o ex-presidente do Fed diz que o Banco Central norte-americano deve elevar o juro em 75 pontos básicos, ou seja, 0,75%. É algo que estava acima das expectativas do mercado, só que isso acabou já sendo precificado com toda aquela queda do dia 13. Por isso que o mercado caiu tanto, porque 0,75 estava acima da expectativa de 0,5%, o que já era algo bastante grande para os padrões dos Estados Unidos. E aí o mercado hoje não caiu tanto, o mercado brasileiro caiu 0,6%, o mercado norte-americano caiu um pouquinho, o mercado está com pouca liquidez no momento. E aí, como o mercado já antecipou todo esse movimento de juros, quando ocorrer ali a super quarta, que é justamente a data de publicação desse vídeo, desde que o Fed não supere o 0,75%, que é o que se espera, não vai haver uma grande queda ali, porque o mercado já precificou esse evento. E prosseguindo aqui, mais uma curiosidade para vocês: milionários têm 52 bilhões de reais na poupança, deixando de ganhar 2,5 bilhões de reais ao ano por manter dinheiro nela. E aí você vai me dizer, você está colocando o quê? Ativos de risco? Não, a estimativa aqui leva em conta títulos públicos pós-fixados, ou seja, se o cara que está com o dinheiro na poupança pegasse a grana dele e colocasse num tesouro Selic, ele estaria ganhando muito mais dinheiro que na poupança, e ele prefere deixar na poupança. A estimativa é de que 24 mil cadernetas de poupança com saldo superior a 1 milhão de reais estão ali paradas na poupança. E o que a gente tira disso? Não que a renda fixa está rendendo muito e as pessoas estão deixando na poupança, porque elas poderiam ganhar com outros títulos de renda fixa muito mais rentáveis, mas é que a educação financeira no país ainda tem muito a crescer. E também não é porque uma pessoa é milionária que ela tem educação financeira. Mas prosseguindo aqui, a Via, ela lançou um curso de educação financeira falando desse assunto em parceria com a B3. É um curso gratuito, são ao todo 20 vídeos de até 5 minutos que vão falar dos seguintes conteúdos: fundamentos, renda fixa, renda variável, fundos de investimento e tira dúvidas. Obviamente é curso para o mais básico, para o pessoal mais iniciante que está começando a investir agora, então não espere grande aprofundamento nesse curso, né? E eu também não fiz o curso, não sei se é bom ou ruim, aí você vai ter que testar lá se tiver curiosidade. Prosseguindo aqui, em relação à Telefônica Brasil, que é a Vivo, um aviso aos acionistas a respeito de deliberação de juros sobre capital próprio. Então a Telefônica comunica que em reunião do dia 14 de junho de 2022, que é a data de gravação desse vídeo, deliberou crédito de JCP relativo ao exercício social. Quando fala exercício social, é o ano de 2022, no montante bruto, porque tem os 15% de imposto de renda para se tornar montante líquido, de 480 milhões de reais. Com a retenção desses 15%, vira 408 milhões de reais, com base no balanço patrimonial de 31 de maio de 2022. E o valor por ação será o seguinte, lembrando que a Vivo tem apenas ações ordinárias hoje negociando na Bolsa de Valores. O valor líquido por ação será 24 centavos. E esses 24 centavos serão com base na posição acionária no dia 30/6 de 2022. Então essa aqui será a data com. Após essa data vem a data X, que será o dia 1º de julho. E o pagamento, como é costumeiro com a Vivo, ocorre um ano depois, 31 de julho de 2023. 24 centavos nas cotações atuais de 46 e 43 dá um yield de 0,5%. Sendo que ela está ostentando um dividend yield superior a 7%, a companhia costuma pagar bastante proventos. E só um detalhe, a Vivo não costuma negociar a múltiplos tão interessantes assim. Mesmo com uma queda expressiva dessa da bolsa, beirando 100 mil pontos, ela está com PL de 12 vezes lucro, mesmo o seu lucro crescendo em ritmo inferior, de 8% ao ano. Isso denota que a companhia já não tem mais para onde ir, não consegue crescer. É uma empresa confiável, mas sequer é de crescimento lento. E aí se tornou uma pagadora de dividendo. Só que qual é a minha opinião a respeito do assunto? Não faz sentido colocar em carteira, e aqui não é recomendação, é a minha visão, empresas pagadoras de dividendos que não sejam muito baratas. Por que você está falando isso, Luan? Quer dizer que eu não posso colocar uma empresinha um pouquinho mais cara, mas que pague um bom dividendo? Não. Por que eu penso isso? Como você sabe, toda vez que uma empresa paga dividendo, o dinheiro sai de dentro da empresa, né? Então o dinheiro sai de dentro da empresa, ocorre o
desconto da cotação e aí a companhia perde valor de mercado, então a cotação dela cai. Diante disso, se está saindo dinheiro da empresa indo para o acionista e ela está, digamos assim, perdendo valor, depreciando, ela não pode ser uma empresa cara, porque senão no longo prazo a inflação vai ferrar com você. Então, para investir pensando em dividendos, já que o dividendo sai de dentro da empresa, só faz sentido se a empresa for muito barata. Por isso a necessidade, no caso de estratégia de dividendos, seguir o Value Investing. Essa é a minha opinião. Se você tiver uma opinião contrária, desde que fundamentadamente, deixa aqui nos comentários. Prosseguindo aqui, em relação ao Banrisul, um comunicado ao mercado, em que ele traz o seguinte, que a Fitch, que é uma agência de classificação de risco de crédito, avalia ali o risco de crédito das empresas, principalmente para honrar endividamento, como exemplo, debêntures. Qual é o risco de uma empresa não pagar uma debênture? Então é isso que faz uma agência de classificação de risco como a S&P ou a Fitch. E ela elevou o rating, pelo menos isso, de longo prazo do Banrisul para AA- em padrões brasileiros. Antes era só A+. O maior padrão aqui, a maior classificação é AAA. O Banrisul não tem AAA, tá? E várias empresas de bolsa aí, boas empresas, têm AAA. Mas pelo menos ele levou um pouquinho aqui do Banrisul. Prosseguindo aqui, em relação a Suzano, um comunicado ao mercado em que ela traz ali a criação da Suzano Ventures, que terá 70 milhões de dólares, já vamos calcular isso aqui, com o dólar cotado a 5,12, isso dá simplesmente 358 milhões de reais. É bastante dinheiro. Então ela vai colocar nessa Suzano Ventures 70 milhões de dólares ou 358 milhões de reais em recursos para serem investidos em startups. Olha só que interessante, a Suzano, que é uma companhia do setor de papel e celulose, tendo destaque ali na fabricação de produtos a partir do plantio de eucalipto, é uma companhia aí que vai então investir em startup. Junto com a Klabin, uma empresa aí de crescimento nesse setor. Eu diria que a Suzano é uma empresa de crescimento rápido e a Klabin uma empresa de crescimento lento, por já ser mais robusta. Por outro lado, a Suzano é mais endividada, E aí, a partir dessa iniciativa, a Suzano pretende acelerar o processo de inovação aberta e se tornar uma plataforma global no estímulo ao empreendedorismo em torno de soluções para a bioeconomia com base na floresta plantada. O foco da Suzano Ventures será tecnologias e aplicações de biomassa celulósica, embalagens celulósicas, empresas de agrotecnologia que acelerem a produtividade agroindustrial e também na captura, mensuração e gestão de carbono em negócios nas fases Pre-Seed a Series A ou Series A. Então mais um grande investimento aí de Suzano, que é uma empresa que eu fico de olho, mas se eu for me posicionar nesse setor, ainda tô com um pezinho para colocar em Irani, não é recomendação. Prosseguindo aqui, em relação a B3, um comunicado ao mercado a respeito dos destaques operacionais de maio de 2022. E aí, como já era esperado, o mercado de ações ostentando mais uma queda, isso vai impactar negativamente, no lucro da B3 em relação ao mercado de renda variável, e essa queda de 8,5% se você comparar com maio de 2021, só que em relação a abril de 2022 é um pequeno aumento de 5,5%. Mercado de renda fixa, obviamente, cresceu mais de 20% entre maio de 2021 e maio de 2022 e cresceu também se comparado com abril, 3,5%. Então, por mais que a renda variável nesse ano, de um mês para outro, de abril para maio, tenha crescido um pouquinho, mas o mês de junho está sendo aí desesperador para a maioria das pessoas e para outras que seguem o buy and hold estão gostando muito, aproveitando promoções. Está até difícil de achar aí qual ação investir, porque praticamente tudo está descontado, Mas a renda fixa continua crescendo, tá bom? Prosseguindo aqui em relação à Petrobras, a Petrobras e o governo de Sergipe assinaram hoje um protocolo de intenções que é como se fosse um contrato preliminar em que duas entidades falam o seguinte: temos a intenção de fazer tal coisa no futuro. Não é vinculante, é só uma intenção ainda, E essa intenção aqui é o quê? Para a identificação de oportunidades de negócios com o uso de gás natural, considerando o desenvolvimento pela empresa de uma nova fronteira em Sergipe e Águas Profundas. O objetivo desse protocolo é externar o propósito de prospecção e estruturação de oportunidades de negócios com o fornecimento de gás natural, seja como matéria-prima ou como fonte de geração de energia e calor. Segundo declara a Petrobras, abre aspas, o projeto de Sergipe Águas Profundas é uma nova fronteira de desenvolvimento de produção de petróleo e principalmente de gás. Claro, foco em gás natural. Com esse protocolo de intenções, a Petrobras espera contribuir com a população de Sergipe para que o Estado consiga aproveitar as oportunidades
oportunidades proporcionadas pelo mercado de gás natural. Segundo o Plano Estratégico 2022-2026 da Petrobras, estão previstas 2 plataformas para os campos de Sergipe, Águas Profundas, então já está ali no plano estratégico da empresa. E o projeto contempla a implantação de um novo sistema de escoamento de gás ligando as 2 unidades de produção à costa de Sergipe, com capacidade de 18 milhões de metros cúbicos por dia. Uma grande capacidade aqui de produção e escoamento. E ainda sobre Petrobras, ela assinou um acordo para viabilizar a produção de biometano com a Raízen, controlada da Cosan. Então, as 2 empresas assinaram aqui um acordo para avaliar em conjunto potenciais negócios envolvendo produção, compra e venda de biometano. Então, o foco vai ser biometano, que para quem não sabe, nada mais é que o nome dado a um combustível renovável derivado do biogás, né? A companhia aqui demonstrando completo interesse no biogás, sendo que esse combustível será produzido pela Raízen a partir de resíduos de cana-de-açúcar gerados na operação agroindustrial dos bioparques de energia da companhia. Essa parceria também prevê estudos para o desenvolvimento de soluções de logística de entrega do biometano, que viabilize sua utilização nas operações de refino da Petrobras. Lembrando, com características semelhantes ao gás natural, não é idêntico ao gás natural, o produto biometano integra uma nova geração de combustíveis sustentáveis, como o diesel R5 com conteúdo renovável e o bio-QAV, em linha com a estratégia de descarbonização da Petrobras. A Vale também nessa tendência, né? Tendência ESG, que nenhuma empresa tem mais como se furtar, e de desenvolvimento de novas oportunidades de negócios com menor intensidade de carbono. E aí tem aqui a explicação, né, da Petrobras, que o biometano ele vem para substituir tanto o gás natural quanto o diesel ou o GLP, tendo potencial de reduzir em mais de 90% as emissões de gases do efeito estufa ao substituir combustíveis fósseis. Para a Raízen, a produção do biometano amplia o portfólio de soluções renováveis da empresa, garantindo economia e sustentabilidade para os seus clientes. Afinal, é extraído, né, da cana-de-açúcar. Uma ótima parceria aqui, bem interessante, melhor que essa aqui com o governo de Sergipe, né, que ainda envolve o gás natural, essa aqui, gás biometano, algo que é muito mais promissor, né? Prosseguindo aqui, em relação a Cielo, ela publicou o seu ICVA de maio, lembrando que a inflação em maio foi inferior à de abril. Mesmo assim, segundo a Cielo, o varejo cresceu 6,9% em maio. Então, as vendas no varejo cresceram 6,9%, descontada a inflação. Sem descontar a inflação seria 23,9%, mas isso se você compara com o quê? Com maio de 2021. Então, mesmo que tenha diminuído em relação a abril desse ano, a inflação no ano de 2022 é bem superior à de 2021. Lembrando que o IPCA de maio foi de 0,47, menos da metade, né, do que foi abril, e o maior impacto no índice foi a alta de 1,34% no setor de transportes, sendo que o destaque no macro setor de bens duráveis e semiduráveis foi o segmento de vestuário e nos de não duráveis foram os postos de gasolina, sendo que em relação a serviços, turismo e transporte foi o segmento com maior crescimento, claro, né? Com o afrouxamento do lockdown, isso ia acabar acontecendo necessariamente. Lembrando rapidamente que o ICVA é o Índice Cielo de Varejo Ampliado, que mede mensalmente a evolução do varejo brasileiro, de acordo com as vendas realizadas em 18 setores mapeados pela Cielo, desde pequenos lojistas a grandes varejistas, sendo que com o crescimento do varejo, a Cielo se beneficia. Prosseguindo aqui em relação a Sanepar, um aviso aos acionistas, em que ela comunica aos acionistas que, conforme já deliberado em Assembleia Geral Ordinária, do dia 28 de abril, realizará o pagamento de dividendos de JCP na data do dia 24 de julho de 2022, referentes ao exercício social de 31 de dezembro de 2021. Então, se refere ao ano passado, né? Sanepar, assim como Telefônica Brasil, paga dividendos em anos ulteriores ao exercício a que se refere. O pagamento 24 de junho de 2022, lembrando que esse dividendo aqui é bem baixinho, 1 centavinho por ação, pouquinha coisa, tá? Mesmo as units aqui, 5, quase 6 centavos, sendo que as ações já passaram a negociar ex-dividendo, JCP, dia 29 de abril de 2022, tá? Ela só tá aqui reiterando a data do pagamento. Prosseguindo aqui em relação à VEG, segundo o Bradesco BBI, a semana para a VEG será de belas notícias. Por quê? Primeiro ponto é que isso vai ocorrer em razão da aceleração da tendência de eletrificação no país, e aí são 3 boas notícias, segundo o Bradesco BBI, sendo a primeira delas a construção de 5 projetos de geração de energia eólica offshore no Brasil, totalizando aqui 5 gigawatts de capacidade. Essa notícia se soma ao anúncio de investimento da GM, General Motors, em 3 novos veículos totalmente elétricos no Brasil a partir de 2023. E a outra notícia são os planos da Raízen de instalar 35 postos de recarga para veículos elétricos no estado de São Paulo até o final desse ano. Então tudo isso aqui vai acabar beneficiando
beneficiando a WEG, né, que produz motores elétricos. Muito interessante. Eu agora tenho apenas para teste WEG, pode ser que eu me dê bem, hein? Vamos acompanhar. Corrigindo, no caso a minha esposa que está na carteira dela, né? Prosseguindo aqui, em relação à Taesa, um aviso aos debenturistas a respeito do pagamento de juros da 8ª emissão de debêntures. Então a Taesa comunica ali aos detentores das debêntures da 8ª emissão, que são todas nominativas, escriturais, simples, não conversíveis em ações, e estas são com garantia real, não são com garantia quirografária, né? Não são debêntures quirografárias, possuem garantia em imóvel, garantia real, emitidas no dia 15 de dezembro de 2019, que realizará pagamento de juros no dia 15 de junho, no total de 9,1 milhões de reais. O valor unitário da debênture, R$ 30,34, quantidade de 300 mil unidades. É um pequeno pagamento aqui, amortizando essa debênture. Importante, a companhia precisa se desalavancar rapidamente, senão como vai conseguir pagar bons dividendos? Na minha opinião. E Taesa, né? Aqui as units não conseguem romper esse suporte dos R$40. É igual eu falei para vocês, prestem REC em Taesa. Por quê? Por que isso acaba acontecendo, né? Mesmo sendo uma companhia que não é uma grande pechincha atualmente. Veja, a companhia negocia um PVP de quase 2 vezes seu patrimônio. Hoje o caixa dela decorre de endividamento. A alavancagem financeira dela é de quase 4 vezes o EBITDA. O PL já está ali, na verdade, na casa de 7 vezes lucro. Ou seja, a companhia já não está ali uma pechincha. E por que ela não cai? Porque comparativamente ela tem aqui um número de ações alugadas baixo, relativamente baixo. E o que isso proporciona? Menos queda na cotação da ação. Então, a maioria das ações aí de Bovespa que sofre com quedas muitas vezes injustificadas, que você não consegue explicar, é porque tem muita alocação em cima. E como o Barsi diz, a alocação de fato faz uma pressão artificial nos preços. E como a Taesa é uma empresa não de especulação, mas de puro investimento, isso faz com que os vendidos não consigam ganhar dinheiro com Taesa. Então, esses caras que ficam vendendo a descoberto realmente não conseguem ter lucro nenhum com Taesa. E aí, por isso a cotação dela fica estável, pouco oscila. Mas a Taesa, vamos combinar que é uma exceção da exceção. A maioria das ações aí, mesmo as consideradas blue chips ou empresas confiáveis, tem uma variação aí, um desvio padrão muito maior que Taesa. Até mesmo Transição Paulista varia muito mais, que é uma empresa maior que Taesa. Lembrando que com essa queda do Ibovespa, até mesmo o Banco do Brasil, que parecia que não conseguiria voltar para casa aqui dos R$33, conseguiu voltar para R$33,50. Se vai voltar para casa dos 30 ou 29, a gente não sabe. Eu espero que volte, porque eu parei de aportar porque não volta mais para o meu preço médio. Se voltar eu compro. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito de Taesa. Por que você acha que ela não cai? E em relação a esse acordo da Petrobras e Raízen para biometano, deixe sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!